Olá, tudo bem? A paz. Agora nessa série de aulas nós vamos estudar juntos a narrativa da infância segundo São Lucas. Começamos aí pelo plano, a forma, a estrutura, o plano cristológico que nós encontramos em Lucas. Vamos juntos? Conforme Lucas capítulo 1 e 2, na verdade considerando esses dois capítulos como um prólogo, queremos deixar claro que esses dois primeiros capítulos fazem parte integrante do conjunto da obra lucana. O Evangelho de Lucas é um só e não dois, como se fosse possível separar deles um texto, um Evangelho da infância, tal como foi feito com a questão do Atos dos Apóstolos, que era um conjunto só, né? Do começo ao fim, são os mesmos temas e o mesmo estilo. De resto, para unificar o conjunto do Evangelho, Lucas inicia e termina sua narração falando do templo. Interessante. Começa falando da visão de Zacarias, capítulo 1, versículo 5, e a presença dos cristãos no templo, em capítulo 24, versículo 53. Mas o sacerdote Zacarias não pôde abençoar a multidão reunida, ao passo que Jesus, como um sacerdote, levantou as mãos e os abençoou. É o que lemos em Lucas 24, 51. Sobretudo, no início e no fim, ressoa a mesma confissão de fé em Jesus, o Filho de Deus. Lucas 1, 32, 35, e a última palavra de Cristo ressuscitado em Lucas 24, 49, é a mesma confissão de fé em Jesus. É interessante notar, desde já, que esses dois elementos, o templo e a filiação divina, que unificam o conjunto da construção, estruturam também a narrativa da infância. O texto termina com uma visita de Jesus ao templo, capítulo 2, versículo 41, confira. E a referência ao Pai. Não sabíeis que devo estar na casa de meu Pai? Capítulo 2, versículo 49. É esta a primeira palavra de Jesus segundo Lucas. E no fim do Evangelho, será também a última na cruz. 23, 46. Lucas 1, 2 é um prólogo cristológico, uma confissão de fé que tira sua razão de ser e sua força do acontecimento pascal, da ressurreição de Jesus, e que projeta uma luz total no mistério do início da vida de Jesus. Disse muitas vezes que antes de escrevermos a introdução de um livro, devemos escrever sua conclusão. Assim, a apresentação da plenitude de Cristo, menino, é preparada aqui à luz da ressurreição. Esta apresentação é global, mas já explícita, a diferença do resto do Evangelho de Lucas, no qual o mistério do Senhor se esclarecerá progressivamente. Podemos ler de novo esses dois capítulos, marcando todos os títulos e qualidades atribuídos a Jesus. Faça a experiência. Filho de Davi, Salvador, Cristo Senhor, o Santo, o Grande, a Luz, repleto do Espírito, Filho do Altíssimo, Filho de Deus. O que mais que você encontrou? Comente. Note-se, em particular, que o título Filho de Deus, que resume a fé do evangelista na divindade de Jesus, é colocado aqui nos lábios do anjo. Em todo o Evangelho de Lucas, este título será sempre pronunciado na forma de revelação. Lucas 3, 22, 9, 34. E isso é a diferença de Marcos. Da mesma forma, são os profetas Isabel e Zacarias, repletos do Espírito Santo, Simeão e Ana, que dizem quem é Jesus e revelam sua missão. Em outras palavras, na narrativa da infância, como na da ressurreição, é Deus, em última instância, que pode revelar quem é verdadeiramente seu Cristo. Não é o homem por sua própria capacidade, mas Deus que lhe o manifesta.
poderíamos examinar também como é designada a missão de Jesus. Veja no texto, ele é chamado de Rei, Salvador do seu povo e das nações, sinal de contestação. Poderíamos também identificar os temas mais importantes de Lucas, a condução da história pela providência, como nos Atos dos Apóstolos, a presença do Espírito, a oração, o universalismo da salvação, sem falar dos silêncios, não menos significativos de Lucas. Por exemplo, o tema da redenção dos pecados pela cruz. Falemos agora um pouco sobre o estilo de Lucas e o seu gênero literário. Encontram-se nesses 2 capítulos todas as características literárias de Lucas, o vocabulário e as construções próprias do terceiro evangelista. Lucas usa o grego corrente do século I. A profunda consciência que ele tinha de estar escrevendo uma revelação leva-o, contudo, a empregar um estilo e uma linguagem muito hieráticos, mais do que no resto do seu evangelho. Ele não vai buscar suas expressões na língua sagrada das 70 e ele vai buscar, né? Eu disse, ele vai buscar, né, as suas expressões na língua sagrada dos 70, no grego, e imita o estilo dessa Bíblia das comunidades da diáspora. Sucede-lhe mesmo usar expressões do texto hebraico da Escritura a fim de dar à sua narrativa uma apresentação mais arcaica e aos seus olhos mais autorizada. Esses empréstimos são às vezes tão consideráveis que alguns exegetas chegam a postular a existência de um original hebraico de Lucas 1:2, original que teria sido traduzido pelo evangelista. A hipótese não se impõe. Os lucanismos, expressões próprias de Lucas, não são também numerosos. E se a língua é intencionalmente arcaica, o texto atual não parece ser uma tradução. Acabamos de falar de empréstimos que Lucas tomou da Bíblia. O fenômeno é, na realidade, mais profundo. As comunidades cristãs liam muito a Escritura, que não era para eles um Antigo Testamento, um pouco desvalorizado por causa do Novo, mas verdadeiramente a palavra sempre nova de Deus, uma palavra inteiramente transformada pela pessoa do ressuscitado. Para Lucas não existia Novo Testamento. O cânon do Novo Testamento é bem posterior a ele. A Escritura é que se tornou nova, totalmente cristianizada. Segundo Lucas, Jesus mesmo mostrou aos discípulos de Emaús como deviam ler a Bíblia, dando-lhes a chave das Escrituras. Insensatos e lentos de coração, para crer em tudo que os profetas anunciaram, não era preciso que o Cristo sofresse tudo isso e entrasse em sua glória? E, começando por Moisés e por todos os profetas, interpretou-lhes em todas as Escrituras o que a ele dizia a respeito. É o que lemos em Lucas 24, versículos 25 a 27. O evangelista aplicou o método fielmente, de modo que essa nova Escritura sagrada impregnava inteiramente seu pensamento e sua palavra. Neste ponto, Lucas é sensivelmente diferente de Mateus. O escriba Mateus cita a Escritura, argumenta sobre ela e mostra sua atualização no fato de Jesus. Com exceção de Lucas 2, 23 a 24, Lucas não cita explicitamente a Escritura, mas usa a fundo a sua Bíblia tornada cristã. Os fios traçados são constituídos de múltiplas alusões à Escritura. O fenômeno é bem claro nessas peças antológicas que são o Magnificat e o Benedictus, verdadeiros tecidos dos textos bíblicos. Citemos algumas outras parcialmente importantes: Malaquias, Isaías. Malaquias é citado em Lucas 1,17, Isaías é citado em Lucas 1,31, Miqueias, citado em Lucas 2,4. Há ainda mais. O autor não se contenta com retomar as antigas palavras da Bíblia e de constatar sua realização, mas descreve e anima os personagens de sua narração a partir dos personagens bíblicos,
considerados como tipos da nova aliança. A exegese de Lucas é tipológica. João Batista é descrito com elementos alusivos a Sansão e Elias. Isabel invoca Sara. Maria lembra a filha de Sião, da qual fala Sofonias e Zacarias. Enfim, Jesus é o novo Emanuel, mas evoca também Sansão e Isaque. Para falar de Jesus, Lucas usa apenas um dicionário, a Escritura. Daí em diante cristianizada. Nela ele encontra suas palavras e sua gramática, porque a Escritura não lhe oferecia somente expressões e personagens tipos, mas também regras para o uso de sua linguagem sobre Jesus. As narrativas de anúncio e de nascimento, muitas vezes lidas na Escritura, formavam, de certo modo, o molde literário privilegiado no qual Lucas se sentia obrigado a colocar seu Senhor. Se temos as narrativas de anúncio e de nascimento de Isaac, Gideão, Sansão, Samuel, na apresentação que vem a seguir, nas próximas aulas, precisaremos os paralelos importantes. Deveremos notar na oportunidade a sobriedade do estilo alusivo de Lucas, como diz o teólogo René Laurentin, os traços metafóricos e descritivos são reduzidos ao mínimo necessário, sem os exageros do maravilhoso nos quais se comprazem alguns apócrifos da infância, como já lemos, para nos divertirmos um pouco em nossas aulas. Aqui tudo gira em torno da mensagem da boa nova do Filho de Deus. Tal penetração na Escritura, no texto de Lucas, não deve ser esquecida quando procuramos definir o gênero literário próprio desses dois capítulos. Um prólogo cristológico, dissemos, mas também uma narração da infância tecida na trama da Escritura. Não se trata de uma história popular e menos ainda de uma história de tipo científico, mas muito mais do que isso, de uma história sagrada, escrita por um autor que continua a escrever a Bíblia na linguagem própria da Bíblia. Não se trata propriamente de um midrash, e menos ainda de um midrash exegético, ou de uma explicação da Escritura como Pesher. Lucas, ao contrário de Mateus, não reescreve a história do novo Moisés, seguindo as peripécias comoventes da vida do pequeno Moisés. Ele escreve e continua a história sagrada usando uma escritura tornada transparente pela luz da Páscoa. A apresentação de Mateus relatava a Agadá de Jesus, Moisés, na linha do judeu-cristianismo. A apresentação de Lucas, num jorro bíblico continuado, reflete a leitura da comunidade heleno-cristã, acentuando mais particularmente a figura profética de Samuel. Na próxima aula vamos falar sobre um processo literário chamado paralelismo. Te aguardo lá. Fica na paz. Deus te abençoe.